O Felipe. Ô, professor, o Opa. pessoal tá meio perdido. Eu falei que é esse link aqui. Eu também fui clicando em um monte de link que o senhor enviou. Ah, Tô, cara. tô passando para eles que é esse aqui. Cara, eu mandei um monte de link, eu não tava me atrapalhando, né? Mas foi o último que eu mandei. Isso, eu já avisei lá já. Opa, pessoal chegando aí. Opa. Eu mandei um monte de link, não é? Chegou todo mundo? Pode tocar? Somos cinco, professor. Então, não, mas quantos eram antes de interromper? Éramos 5? Eu acho que tinha mais gente, não tenho certeza. Tá, ó, então, eu vou tocar, puxa vida. Acho que faltam mais dois. O Pedro, sei que falta, mas mais um. Alguém tem o celular do Pedro? Acho que o Pedro e Luana. A gente já colocou aqui para o Pedro o link. Ah, beleza. E pra Luana também? Sim. Tá, beleza. Ó, acho que tem alguém entrando aqui. Não, isso aqui é. Que desgraça é essa? É, então tá, vamos continuar. Vamos continuar. E aí, como eu tô gravando, vai ficar lá em cima. Vai ficar lá em cima, vou fazer o upload, né? Aí daí eles vão poder assistir depois, tá beleza? Podemos continuar? Opa, Miquel. E aí, acho que agora. Não, tá faltando uma Luana e o Pedro. Mas eu vou continuar, tá bom? Se ninguém me autorizar, eu vou ficar esperando eles. Quem que fez a pergunta? Quem que fez a pergunta sobre a rampa? Foi o Fui eu, Felipe. professor. Ah, então, Felipe, você tá aí, vou dar continuidade à resposta. Então, o pessoal Sim, que entrar sim. depois, vai lá. Então, a gente viu lá, primeira coisa, o que que a gente quer? A gente quer que a composição veicular de carga, que o caminhão, vamos chamar de caminhão, que a carreta, que suba a ladeira, seja na chuva, seja no sol, seja na chuva, seja no sol. E como é que a gente vai poder garantir isso? Quais são as variáveis que influenciam nisso? A rampa, o solo, né? A condição do solo, né? A rampa, o solo, a condição do solo e a máquina que vai subir a rampa. Não é isso? A máquina vai subir a rampa. Essa máquina que vai subir uma rampa, essa rampa ela tem uma tangente. Você perguntou onde é que estava? Bom, tá lá na calibragem, no começo tá lá na calibragem, onde a gente viu a tangente, né? A tangente, que é o quê? Cateto oposto Cateto sobre oposto sobre o adjacente. adjacente. Então, A Eu sobre lembro. B. Aí eu vou ter a tangente,
Que não é a hipotenusa. Isso aqui, a hipotenusa é essa parte aqui. Não é isso que a gente está calculando. A gente está calculando a tangente, não é? Que é a porcentagem do A aqui em relação ao B. Tá certo? E a gente viu que a gente entrou numa fórmula, a gente pegou, tem uma fórmula lá, que a gente vai ver, que fala qual que é, a capacidade de subida máxima. A capacidade máxima, a força que eu tenho na roda, não é? A força que eu tenho na roda do veículo. A força que eu tenho na roda do veículo para fazer, para dar movimento. Tá, aí eu tenho que calcular essa força na roda, que começa lá no torque máximo do motor, né? Torque máximo, aí tem a redução da caixa de câmbio, aí depois tem a redução do diferencial, aí depois tem aquela perda, que o pessoal bota em 90%, ao contrário da alavanca, que na alavanca eu tenho, quanto maior o comprimento do braço da alavanca, eu estou imprimindo a força, né, na extremidade, para modificar lá o outro ponto, a outra extremidade lá, não é? Então, quanto maior o braço, mais força, mais torque, mais momento eu vou ter lá na outra extremidade, que eu tô para girar, não é? No caso, na roda é o contrário. Quanto maior for o raio da roda, menos força eu vou ter aqui. Força na roda. Quanto maior for o raio da roda, menos força. Porque uma roda, na verdade, é um monte de raio, né? É um monte de raio de alavanca. Mas é o contrário. Em vez de eu estar pegando na alavanca por aqui para fazer o movimento aqui, é o contrário. Eu trago o movimento de lá do motor até chegar aqui no eixo da roda, né? E aí perco força quanto maior for o raio. Por isso que eu divido aqui pelo raio dinâmico, não multiplico. Né? Porque o torque seria a força vezes o braço, né? Vezes o comprimento do braço, né? A força que eu estou imprimindo vezes o comprimento do braço. E aqui não, vai ser a força na roda vai ser a força dividido pelo comprimento do braço, que no caso aqui é o raio da roda, que é o raio dinâmico, porque o pneu está cheio de ar, não é? Então aqui ele está com raio máximo, mas aqui não está adiantando nada, é só aqui que está em contato com o solo, que ele está imprimindo força para movimento, não é? E aí logo que ele toca aqui, ele está no máximo dele, né? Aí ele chega até o mínimo, quando ele está bem abaixo do eixo, e depois ele começa a aumentar de novo, até voltar ao tamanho normal. E só essa parte aqui, lógico, que está em contato com o solo, que está fazendo movimento, né? Que está imprimindo movimento, e varia de acordo com o raio. Por isso a gente chama de raio dinâmico. Porque o raio é dinâmico mesmo, ele muda de tamanho, né? Então tá, então isso aqui é essa força na roda. É a força na roda. E agora a força na roda não é só ela. Eu sei agora qual que é a força na roda, quanto que ele é capaz de levar. Mas não é só ela, porque a força na roda depende da aderência da roda no solo. Tá certo? Porque se o solo não tem aderência, por exemplo, no argiloso úmido, que é uma faixa, não é? Por que é uma faixa? Porque tem barro, quem andou no barro sabe, né? Tem barro que até você tem dificuldade de subir ladeira, né? Porque é liso. Tem barro que não é tão liso assim, tem lá, depende da textura, né? Do solo, né? Aí daí então, essa força de aderência do solo com a roda vai limitar a força da roda. E ela é tabelada, né? Ela
é uma tabela, mas ela que tem a ver com coeficiente de atrito estático. O coeficiente de atrito estático, não me lembro como é que é o símbolo dele, não. Acho que é R, né, Rzinho? Com coeficiente de atrito, de atrito estático. Tem a ver com o solo e o coeficiente de atrito estático que você olha na tabela. O que você olha na tabela é o coeficiente de atrito estático. Tá certo? Para você saber qual que é. Então, o que é o quê? É o peso. É o peso incidente nesse eixo aqui, no eixo de tração, não em todos os eixos. O peso incidente sobre o eixo de tração, que em geral é um tandem, né? É um tandem, é um eixo duplo, né? Está fixado ao chassis, né? Aí um eixo duplo, né? De rodagem dupla também, um eixo duplo de rodagem dupla, de 2 pneus de cada lado, 2 eixos, né, fixados ao chassi através de tandem, não é? Então essa capacidade máxima aqui de um eixo duplo com rodagem dupla em tandem é de 17 toneladas. 17 toneladas, 17 toneladas. Então, a força de aderência é o peso sobre o eixo de tração vezes o coeficiente de atrito estático. Eu posso estar errando nos símbolos aqui, tá bom? Aí tá, então, peso incidente sobre o eixo de tração. Qual é o eixo de tração? Em geral, é aquele eixo de trás da carreta que puxa, né, a composição veicular de carga. É aquele eixo logo atrás do eixo direcional, né? Que onde tem a quinta roda bem em cima dele. Tem a quinta roda bem em cima dele. Então, esse aqui, ele vai aguentar. O último eixo como eles falam ali, não é o cavalo, não, né? É, do cavalo. O cavalo, né? É, aquele eixo do cavalo. Exatamente. O cavalo trator. Exatamente. É o eixo do cavalo ali. Pra lá que o diferencial joga o que vem da caixa de câmbio. Tá certo? Então, o torque do motor, o diferencial da caixa de câmbio, o diferencial da caixa de marcha, o diferencial eita, desculpe. A redução da caixa de câmbio, a redução do diferencial, a perda, que é perda em calor, né? Porque esquenta, então parte de energia é perdida em calor, né? Em balanço, né? E aí dividido pelo raio dinâmico, ao contrário da alavanca, que eu multiplico pelo comprimento do braço, eu divido, mas não divido pelo raio do pneu, porque o raio é dinâmico, então eu divido, aprendo a calcular lá o raio dinâmico, qual que é o raio, não é? E aí eu tenho a força na roda, só que essa força na roda ela é limitada pela força de aderência. E a força de aderência, ela tem a ver com peso incidente sobre o eixo de tração. No caso aqui, o eixo de tração, nesse caso aqui é 17 toneladas. Se fosse um caminhão toco, seria 10 toneladas, não é? Então, peso incidente sobre o eixo de tração, vezes o coeficiente de atrito estático, que vai reduzir, o coeficiente de atrito estático vai reduzir esses 17 mil quilos, tá certo? Então, essa força, então essa força de movimento, né? A força na roda, limitada pela FAD, tem que ser maior ou igual ao quê? A resistência ao rolamento, né? Aqui é o coeficiente de atrito estático. Aqui, aonde está? O coeficiente de atrito estático, tem algum lugar. É aqui. Peso incidente sobre a estação vezes o coeficiente de atrito estático. Aqui não, a resistência ao rolamento, né? Quem andou em um cascalho muito solto, em areia, em asfalto liso, com bicicleta, sabe bem o que é isso. A resistência ao rolamento, né? Mais que a outra força que é resistente ao movimento, a resistência de rampa. Tá certo? A resistência desse izinho aqui. E esse izinho aqui, se você isolar ele,
Se você isolar ele, você vai poder então calcular qual é a tangente. Esse I é justamente a tangente, a rampa. Qual que é a tangente máxima que a sua composição veicular de carga que você selecionou é capaz de subir naquele solo, que em geral é argiloso, tá certo? Naquela condição climática, ou seja, úmido ou seco. E aí por isso que tem a tabela que você vai escolher, você determina qual que é qual que você vai utilizar. Tá beleza? Vamos lá. Show de bola. Vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos dar continuidade. Então, eu pego uma imagem de satélite. Ou de laser. LiDAR seria melhor dos mundos. Uma imagem laser. Do LiDAR, né? Aí daí, o LiDAR, bom. Aí daí eu tenho a cota Z. Ou eu usei pontos barométricos. O que é isso? Eu pego o GPS, no caso de floresta natural. Em floresta plantada, não é viável. Mas em floresta natural é viável, porque você já tem que andar na floresta inteira mesmo, para botar as balizas e para emplacar árvore por árvore, fazer o censo florestal. Então você tem que andar na floresta inteira mesmo, por maior que seja a área. E aí você, conforme for andando, ou a cada árvore, tá certo? Dependendo do tipo de manejo que você está trabalhando. Se você está trabalhando com manejo, com censo, que vai fazer o censo de todas as árvores acima de 40 centímetros, então só as árvores, só você marcar no GPS a localização da árvore, vem também o eixo Z, a cota daquela árvore ali. Então, como tem um monte de árvores, em geral, tem um monte de árvores, né, acima de 40 por hectare, você tem, então, no hectare você teria vários pontos. Você pode não ligar para a árvore. Por exemplo, quando você está fazendo um manejo e censo de poucas espécies. Se você faz o censo de poucas espécies, então tem poucas árvores por hectare. E aí você vai ter muito poucos pontos barométricos. Se você está tá nesse caso, você tem poucos pontos, então você teria que sair apertando o GPS várias vezes, regularmente, tá certo? A cada 3 passos, 5 passos, sei lá, para aumentar a sua acuidade, a precisão. E aí você pode fazer a modelagem digital do terreno usando ponto barométrico. Usando SIG, usando ponto barométrico, usando LiDAR, as três coisas, tem o manual lá, tem o passo a passo, bem detalhadinho, que o Marco Vinícius fez, que eu botei lá para baixar, né, naquele pacote lá para alunos. Está lá os dois, né? Modelo de... Não, eita... É o manejo de precisão e depois o LiDAR. Um específico para LiDAR e outro no manejo de precisão que você pega lá, tanto pegando eixo Z da imagem, quanto também trabalhando com ponto barométrico. Tá lá o passo a passo. Então tá, já que eu tenho cada pixel tem a minha cota, eu uso a função contorno e eu tenho então as minhas curvas de nível. As minhas curvas de nível com a diferença de cota que eu determino. Tá certo? É irregular mesmo assim, todo mundo já viu, curva de nível é assim. Beleza. E aí, eu tenho um pátio aqui, por exemplo, ou uma estrada aqui e um pátio aqui. E eu quero fazer esse caminho. E eu quero saber se eu posso fazer esse caminho sem que a minha composição vai subir. Então tá, eu calculei lá qual foi o meu I, digamos que meu I tenha sido 8%, e aí eu vi que era 37,5, né? 37,5 que seria a distância mínima entre esses dois pontos aqui, essas duas curvas aqui. Esse trecho de estrada aqui que eu estou mostrando aqui, esse trecho de estrada, será que ele tem será que ele está respeitando essa rampa máxima de 8%? Sabe o que? Será que está respeitando? Eu não sei. Eu sei que ele tem 3 metros no cateto oposto. Eu estou olhando esse triângulo aqui, eu estou olhando ele de cima, certo? Eu estou olhando ele de cima.
né? Então, aqui é o cateto adjacente. Essa distância aqui é essa distância aqui. Tá certo? Que eu calculei que tinha que ser 37,5. Então, essa distância aqui tem que ser 37,5, no mínimo 37,5, para eu respeitar esse 8% de tangente, de declividade máxima, que é a mesma coisa. Então, 37,5, como é que é um macete que eu faço? Eu pego 37,5 e divido por 2, tá certo? Aí deu 12,75, né? 12,75. Aí uso a função... 18,75, foi mal. 18,75. Então, aí o que eu faço? Eu uso a função buffer. Eu tenho uma curva de nível aqui. Se eu fizer um buffer da curva de nível, agora eu estou fazendo um buffer da curva de nível. E aí eu estou botando buffer, quanto para cada lado? 18,75 m. Então, daqui para cá, aqui está a curva de nível. 18,75. Aí eu pego nessa curva de nível aqui, também faço a mesma coisa. Faço o buffer de 18,75. 18,75. Então aqui tem 18,75, aqui tem 18,75. Né? Esses dois somados dão 37,5, que é a distância mínima entre curvas de nível. A curva de nível está aqui. Aqui é uma curva de nível, aqui é outra curva de nível. Então, como esses buffers não estão se encostando, quer dizer que essa distância aqui é maior do que 37,5. Beleza, então eu posso fazer esse traçado de estrada aqui. Vou fazer reto, que eu quero vir daqui para cá. Então, se eu puder ir reto, beleza. Aí eu já vou, que é a menor distância, reta, então tá beleza. Só que aí, de repente, não acontece isso. De repente, aconteceu isso aqui. Quando eu fiz o buffer de todas as curvas de nível, aí o buffer de uma veio por aqui e o buffer de outra passou por aqui. Tá certo? Então, tem uma sobreposição entre os buffers. Ou seja, essa distância entre essas curvas é menor do que 37,5. E aí eu não posso fazer essa reta direta. Eu vou ter que aumentar essa seção. Agora, aumentando o cateto adjacente, aumento essa seção. Tá certo? Para quê? Que ela tem que ter aqui 37,5. Tá certo? Tem que ter 37. Aumenta essa seção para poder chegar na outra curva, garantindo essa declividade máxima. Vamos dar uma olhada? Desculpe aí. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada nos slides? No slide aqui, para a gente ver. Ó, tá em transporte, eu acho. Não, tá em transporte e tá em estrada também. Eu achei aqui agora, tá em transporte. O 2, o vídeo 2. O slide 2. Espera aí. O slide 2, você está falando o jogo de transferência 2? Ah, você falou slide 2 é a sequência 2, né? Espera aí. Ué, mas eu só tenho um. Espera aí. Eu achei aqui um que o senhor começa falando de torque. Tá aqui. É isso mesmo. Então, aqui é o torque, que a gente já viu, né? Em quilograma-força, né? O comprimento do braço de uma alavanca em metro, né? A força que eu imprimo em quilograma-força por metro, vezes o comprimento do braço. E aqui o torque na roda, o torque no motor,
Aí o índice de redução do câmbio, o índice de redução do diferencial e a perda. Esse seria o torque na roda. E a força na roda aí tem que dividir pelo raio dinâmico. E aí o raio do pneu, aí a fórmula lá para calcular o raio dinâmico do pneu, primeiro o raio, aí depois nas diferentes nomenclaturas e depois é o raio dinâmico. Aqui a carga, as outras coisas da nomenclatura lá do pneu, que tem lá no pneu, né, velocidade. Nada disso é importante pra gente, porque a gente anda devagar e tá tudo certo. Aí aqui um exemplo, aí depois o raio dinâmico, o cálculo dependendo do P ali, né? Dependendo do P. É aquele P que está lá que é a proporção entre altura e largura do pneu, que está lá na nomenclatura do pneu. Tá lá na nomenclatura, esse P aqui. Aqui, é isso aqui, ó. Esse P aqui, ó. Esse Pzinho aqui. Que é a proporção da altura em relação à largura. Né? Esse P é o que vai entrar aqui no cálculo raio. Eu já aprendi a calcular o raio. O aro vem em polegada, a altura eu calculei vem em milímetro. Aí eu transformei tudo em metro. E aí, dependendo do P, eu vou dar esse desconto no raio. Né? Vai ser 90% do raio, 95% ou 98% do raio, o meu raio dinâmico. E aí, essa aqui é uma outra nomenclatura, tudo bem? Aí que é a força de aderência, o coeficiente de atrito estático aqui, ó. A força de aderência. Então, eu tenho a força disponível na roda, que é aquele numerador lá dividido pelo raio dinâmico. E aqui, então, eu tenho a força de aderência, que vai limitar a minha força disponível na roda. Porque se eu não tiver aderência, não adianta. Não adianta aumentar a potência do motor. Não adianta porque vai patinar. O pneu não vai subir a rampa. Não vai subir a ladeira. E aí você vai ver aqui, ó. Pavimentado, rígido ou flexível. Aí, ponto 6,7. Aí, revestimento primário estabilizado. Revestimento primário estabilizado é aquele cascalho, pissarro, cascalho que você bota e depois compacta. Não é? Então, já é maior. Aí depois, sem revestimento, que é a nossa realidade. A nossa realidade está bem aqui. Argiloso seco e argiloso úmido. Tá certo? Então, eu vou multiplicar o peso incidente sobre o eixo de tração, que no caso seria 17 toneladas, se eu estou trabalhando no que normalmente se trabalha, que é um cavalo, um cavalo trator, como você falou, que chama mesmo, cavalo. Cavalo cuja parte de tração é um eixo duplo com rodagem dupla em tandem. Então, essa capacidade que a gente viu naquele monte de tabela lá, quanto é que aguenta de peso, 17 toneladas. Pega de 17 toneladas. Então, 17 mil quilos, tá certo? 17 mil quilos vezes 0,45, se for subir a rampa no argiloso úmido, ou 0,55 se eu for trabalhar só com argiloso seco. Então, vai ser um desses dois aqui que eu vou fazer. Veja que isso aqui vai interferir, então, ou 17 mil vezes 0,55 ou 17 mil vezes 0,45. Essa força de aderência é que vai limitar a minha subida. Tá certo? Essa força de aderência aí que vai limitar a minha subida, que é aquela fórmula que eu tinha falado, que eu tinha desenhado lá, que é a força na roda limitada pela força de aderência. Se a força de aderência for menor do que a força na roda, eu tenho que levar em consideração a força de aderência. Não adianta eu aumentar, não adianta eu usar aquela força na roda, não adianta eu aumentar a força na roda, porque a força de aderência não vai deixar. Eu posso aumentar, então, a aderência. Posso trabalhar no meu piso aqui. Na prática, na nossa realidade, não é. A não ser em estrada permanente. Estrada permanente, sim. Aí vale a pena você investir. Mas no caso de floresta natural, por exemplo, a maioria das estradas que a gente usa, aí naquela realidade que eu estava falando mais cedo,
né, que a gente explora e só volta daqui a 20 anos, 25 anos, infelizmente. Então a gente até tem que destruir a estrada. Faz parte do processo de proteção. É destruir a estrada. A gente desconstrói a estrada, de trás para frente, para não permitir que a água escorra, senão vai querer fazer uma erosão vossoroca, além do que deixa a área suscetível à invasão. Tá certo? A invasão. Então, eu desconstruo a estrada para depois reconstruí-la daqui a 20 anos ou daqui a 25 anos, quando terminar o meu ciclo de corte, se eu estou explorando só madeira, não é? Mas, numa estrada permanente, que toda hora tem gente indo e vindo, aí não. Aí ela justifica eu gastar. Se eu vou destruir a estrada, não tem por que eu gastar nela, certo? Aí daí, então, eu vou usar aqui ponto 55 ou ponto 45 ou ponto 55 e vou usar a força de aderência, não a força disponível da roda no cálculo ali da rampa. Então, essa força na roda limitada pela força de aderência, que no caso eu vou usar a força de aderência, tem que ser maior ou igual à resistência ao rolamento e a resistência de rampa. A resistência ao rolamento mais a resistência de rampa. Aí eu tenho que, se eu destrinchar a resistência ao rolamento, o que é de resistência ao rolamento? E o que é a resistência de rampa? Se eu destrinchar, eu chego na fórmula. Aqui ó, resistência ao rolamento, peso bruto total combinado, vezes o coeficiente de resistência ao rolamento. Tá aqui ó, o coeficiente de resistência ao rolamento, que é quilo por tonelada. E a resistência de rampa, peso bruto total combinado, vezes a declividade, a rampa. Então, essa rampa que eu vou, a força na roda, ou a força de aderência, o que for menor, não é? Desses dois. Em geral, a força de aderência é menor do que a força na roda, tem que ser maior ou igual a resistência ao rolamento mais a resistência de rampa. E a resistência de rampa, que a gente já viu, né? Que é o peso bruto total combinado vezes o I. E aí, se eu isolar o I e trabalhar, então o I, o grade, né, vai ser igual a isso aqui. Isso aqui é a fórmula para cálculo daquele 8% que a gente usou. Pode ser 8, pode ser 6, se eu uso argiloso seco, se eu uso argiloso úmido. Dependendo, vai definir aquele 8 não, a declividade máxima que eu posso ter num trecho de estrada, tá certo? E aí, voltamos lá para o SIG. Aqui, em estrada, deixa eu ver aqui. Ó, em estrada, ó. Não é aqui, não é aqui. Aqui, ó. Aqui é o livro que tem um passo a passo. Ó, eu tenho uma imagem, tá certo? Quanto mais claro, aqui, ó. Aqui é a cota, ó. É uma imagem raster, não é? E aqui é a cota. Ele está dizendo, ó, o mais alto nessa imagem aqui é o mais claro e tem a cota 330. O mais escuro, que está o mais baixo, tem a cota 125. Então, aqui nessa seção, aqui nessa imagem aqui, eu tenho cotas que vão de 125 pixels, que tem menor cota, até 330. Tá certo? E aí, eu pego aqui eu vou usando ferramentas para identificar, para pegar direção de fluxo, para ver o que é maior, o que é menor. Aí depois, qual que é a direção do fluxo. Aí depois, para que lado está acumulando. Essa acumulação seria o dreno. Mas aí está misturando flow accumulation, está misturando fluxo temporário com fluxo permanente. Tá certo?
O fluxo permanente eu só vou ver lá no censo, né? Quando eu tiver, porque nem a imagem não dá para ver, porque pela imagem, pelo laser não dá para ver, porque ele atravessa e pela imagem não dá para ver porque para na copa. Então, agora eu tenho então ainda em raster os pontos de acumulação de água, né? De dreno, os drenos, mas estou misturando dreno natural com dreno natural, não. Estou misturando dreno temporário com dreno permanente, tá certo? Aí depois eu vou botar a ordem, em string ordem, a ordem, cara, pede primeira, de segunda, de terceira, para depois então eu poder definir a partir de qual ordem eu quero que ele transforme em shapefile, que agora não é mais raster, desse passo anterior aqui. E essa linha aqui que eu deixei de fora é a linha que eu estou considerando dreno temporário. Eu considerei dreno permanente a partir dessa segunda ordem aqui, de segunda ordem. Eu poderia ter considerado de terceiro. Isso aqui é mais ou menos um chute. Eu tenho que olhar lá. Eu tenho que olhar lá. Para saber. Isso é muito sensível. Por quê? Primeiro, porque tudo que for permanente é app, eu vou perder 30 metros para cada lado. Usar a função buffer para perder 30 metros para cada lado. E também é importante para mim, porque eu também não quero atravessar dreno. Como você viu lá naquele começo lá, na primeira, ó, a estrada desenhando entre os divisores de água, mais ou menos entre os divisores de água. No primeiro rabisco. Não tem nem modelagem digital do terreno aqui, mas dentro do rabisco, fugindo da água, do corpo de água, como o diabo foge da cruz. Porque só vai me dar problema. Se eu posso desenhar toda uma rede de estrada, né, sem botar nenhuma ponte, nenhum bueiro. E isso numa estrada temporária. Se for uma estrada permanente, não. Aí já é do meu interesse. Já é do meu interesse cruzar mesmo, porque é do meu interesse ter um trajeto o mais curto possível. É claro que você vai ver na sequência de slide seguinte, na parte 2 de estradas, que é baseada lá naquele manual de estrada do Serviço Florestal Americano. É claro que você vai ver isso. Não, você vai ver lá que mesmo você optando por fazer corte a aterro na estrada, no leito da estrada, para você diminuir o trajeto, há limites, né? Você pode fazer uma coisa mais harmoniosa. Professor, Oi. naquela imagem que o senhor mostrou, que tem bastante hidrografia, aí não seria mais viável fazer um transporte por barco? Aí isso implicaria em menos estradas, não? Olha só, você fez uma pergunta bem legal. Quem que está falando? É Júlia? Oi, Júlia. Olha só, não, bom, sim. Uma vez eu fiz um plano de manejo e é engraçado isso. Engraçado não, é triste isso. Eu fiz um plano de manejo no sudoeste do Amazonas. No sudoeste do Amazonas, quase Acre. Quase Acre. Faltava algumas dezenas de quilômetros para chegar na BR-365. Na BR-365, a BR-365, ela vai lá do Mato Grosso e vai lá do Mato Grosso, vai lá de Cuiabá e vai até Cruzeiro do Sul, vai até a fronteira com a Colômbia, em Cruzeiro do Sul, no Acre, não é? E eu estava bem perto, eu tô falando 30, 40, não, eu devo estar me enganando, acho que era mais, acho que eram uns 200 quilômetros, alguma coisa assim. Mas, de qualquer jeito, eu não fiz o plano para lá, para escoar a madeira para lá, para BR-365. Mas por quê? Pô, ela foi inaugurada há pouco tempo. Pois é, já está todo esburacado. Sabe como? Não dá para contar com aquele transporte. Você tem que... aí a brincadeira já é séria, você não pode errar. Sabe como? Você não pode errar, você não pode ficar contando. E você sabe a confusão que é a manutenção de estrada. Se você vê a manutenção de estrada aqui,
no centro-sul do país. É isso que é quando a estrada não é privatizada, não é? E ainda mais negócio, mas se privatizou, resolveu tudo. Não resolveu, não. Não resolveu, não. Tanto é que as empresas concessionárias que ganharam trechos de estrada, elas ganharam e elas têm que apresentar custo no projeto lá, no projeto dela, ela fala o quanto que elas vão investir em duplicação, em melhoria, em manutenção. E a manutenção de pardal, instalação e manutenção de pardal, estava como manutenção da estrada. Opa, eu quero mais aplicar multa. Então ela jogava um dinheirão na construção, na instalação de pardal, em vez de jogar em tapar buraco de recapeamento. Em tapar buraco não, tapar buraco eventualmente, mas em recapeamento. Então nem sempre, depende do contrato, depende. Em terra de esperto, todo mundo é esperto, aí tudo fica difícil. Então, então eu falei, eu não vou fazer isso. Eu vou escoar, vou descer o rio. O rio, eu tô num afluente, no Madeira. Se eu não me engano, era o Madeira. Não, era o Purus. Aí eu vou descer o Purus e eu vou chegar no Amazonas. Quando eu chegar no Amazonas, pronto. Só que onde eu estava, o Igarapé, a área de manejo, o Igarapé, como você falou, se eu tiver Igarapé, beleza. Não quer dizer que não tenha manutenção. Tem sim. Lá no Rio Grande, no rio que o pessoal chama rio, coisa pequena, que a gente chama de riacho, alguma coisa assim, aqui no Centro-Sul, o pessoal chama de igarapé. Rio é quando é rio mesmo, rio é quando é largo. Tá certo? Até teve um cara que olhou pro Guandu, um cara amazonense estava por aqui, olhou pro Guandu e falou, pô, Rio Guandu, pô, na minha terra se chama igarapé. Até uma coisa da largura do Guandu, para eles é igarapé, isso é igarapé, não é rio não. Rio é Amazonas, é o Purus, é o Madeira, sabe qual? É o Solimões, é o Negro, aí é rio. O resto não é rio, é igarapé, mano. Aí daí, esses rios, esses igarapés que estão no começo, até na exploração de floresta de várzea, que você não usa nem barco, usa próprias árvores que boiam, amarrando as que não boiam, e você vai juntando para fazer uma grande jangada boiante, não é? Mas quando está lá em cima, o rio, primeiro, ele precisa de manutenção. Por quê? Porque a margem está sendo trabalhada o tempo todo pela água, então de vez em quando cai árvore. De vez em quando cai árvore, então carece de fazer a manutenção. Sabe como? Que no caso do seringal fica por conta do patrão. O patrão é que tem que bancar aquilo, bancar a limpeza do igarapé de todo mundo. Faz parte da tarefa dele. Limpar para todo mundo poder ir e vir, senão não dá. Caiu uma árvore, pronto. E agora? Quem tem motosserra? Como é que vai fazer? Quem tem gente para trabalhar, para poder fazer, né? Então cabe ao patrão, ao chamado patrão. Aí daí, então, primeiro você tem essa manutenção que fazer. Segundo, você tem que fazer entrepostos. Por quê? Porque você não vai pegar, se aquele igarapé lá é um igarapé que tem uma capacidade de carga limitada, seja lá quanto for, 5 toneladas, 10, não importa, depende do igarapé, mas ele tem uma... Você não vai fazer um monte de barquinho com essa capacidade para levar para Manaus. Aquela fila de barquinho não faz, né? Você pega... vai fazer a manutenção do igarapé, vai levar até um determinado entreposto. Ali você vai ter que ter um escritório, vai ter que ter um pátio, vai ter que ter internet, né? Vai ter que ter um pátio. E aí a madeira vai ser estocada ali, aí o barquinho volta para pegar mais. Então tem uma quantidade de barquinho que vem e volta. Aí você tem que saber a distância, o tempo, né? E a capacidade para você poder fazer a conta. Né, de quanto que vai ter que acumular lá, naquele primeiro entreposto, né? Às vezes só um entreposto, às vezes 2 entrepostos, né? Onde a madeira, então, vai ser armazenada lá, e aí, aí tem que ter carregadeira, tem que ter romaneio não precisa não, porque já tem o número lá, mas vai ter que ter carregadeira para descarregar e depois carregar de novo numa balsa maior, na chata que o pessoal chama, né? Numa chata, numa balsa maior. Aí vai botar a madeira lá, seja madeira em tora, seja madeira processada. Nessa hora, quanto melhor, quanto mais você desdobrar,
melhor, porque você não está carregando resíduo. O que não quer dizer que você também não possa aproveitar o resíduo lá na indústria. Resíduo de uma atividade é a matéria-prima para outra atividade. Você não pode jogar fora, perder recurso. Né? Se você não vai aproveitar resíduo, você não tem perna para isso ainda, nem para fazer forno, você poderia pegar o resíduo, desdobrar lá e já transportar a madeira desdobrada, né? Ou seja, vai gastar muito menos com o transporte. Tudo isso tem a ver com você olhar a situação como ela é. E aí, respondendo a sua pergunta, sim, se eu puder, eu uso a hidrografia como via de carga. Mas não é também um mar de rosas, não. Você vê, né? Tem que comprar ou alugar um novo terreno, montar um novo escritório com equipe, dependendo de onde você está. Se você estava trabalhando, o melhor dos mundos era a exploração natural da várzea. Aí não. Aí era muito mole mesmo, é só juntando tudo, é a balsa, o motorzinho descendo, assim, é o melhor dos mundos. Mas não é sempre assim que pode. Tem que estar de olho para isso. Né? A sua estrada, você faz a manutenção, então a sua estrada você cuida. Mas a estrada que não depende de você, depende de Estado, né? Depende de governo. Enquanto não privatizar esse negócio todo e a gente não poder contar com a via adequadamente, não tem outro jeito. Fica desse jeito mesmo. Fica desse jeito que a gente vê aí, que eu não estou falando. Tá, se você estiver trabalhando aqui no Centro-Sul, pô, tudo bem, mas tudo privatizado. Se você estiver falando no norte, aí estrada é complicado, depende da estrada, para você contar com ela. E lá você tem... É isso. Tá feito? Beleza, professor, obrigada. Valeu. Aí, então, então aqui, eu decidi, aqui, eu não decido no chute, né? A não ser que eu já conheça a área mais ou menos. Mas eu tenho que olhar lá. Então, a partir daqui, eu vou transformar, depois que eu usei aquela função lá, order, né? Que eu usei stream order, né? Que eu botei dreno de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Aqui eu tomei a decisão de quais que são os temporários e quais que são os permanentes. E esses aqui que eu vou transformar em shape, que é o que está aparecendo aqui. Tá certo? Eu ainda uso uma função para... porque aqui está tudo quadradinho, se você der zoom, você vai ver que está tudo quadradinho, de um centro do pixel para o centro de outro. Aí você usa uma função smooth, acho, que é para arredondar o igarapé. Arredondar o dreno, tá certo? E aí eu tenho aqui, essa imagem processada, uma UT em particular, uma determinada UT em particular, como eu mostrei várias UTs lá, né? Uma UT em particular com a hidrografia, na qual eu vou fazer o buffer de APP. E nessa mesma UT, eu vou... aqui eu fiz um buffer de 30 metros, que é o APP. Aí eu tenho APP. E o buffer de 50 metros na ponta, que é o buffer de nascente, que é 50 metros. No caso, essa daqui. Né, eu tenho a imagem aqui. E aí, no caso aqui, eu estou usando a função contorno, que é justamente para me dar a curva de nível. Tá certo? E eu digo lá qual é o espaçamento que eu quero entre curvas, não é? Que aqui está 3 metros, intervalo de contorno, intervalo das curvas, 3 metros. E aí eu tenho, então, as curvas de nível, que eu também uso aquela função de esfumaçar, né? de reduzir, suavizar as curvas. Suavizar as curvas, porque aqui está tudo bem quadradinho, de ponto de pixel para ponto de pixel. Né? Aí para suavizar as curvas. E aí tá aqui as curvas já suavizadas, as curvas de nível suavizadas. E aí eu usar a função buffer de novo. A buffer de curva de nível. Aqui eu tenho uma declividade de 12%. E as curvas de nível eu estabeleci, lá na função lá, eu estabeleci 3 metros. Então, aí aqui no caso,
Era 3 metros, 12%, 12 metros e meio para cada lado. De cada curva, é o buffer da curva. Então tá vendo? Aqui é a curva, tá em vermelho. E o buffer da curva tá isso aqui em laranja, né? Meio laranja, meio marrom claro, sei lá. E aqui tá aqui. Então, entre essa aqui, se daqui para cá tem 12,5, daqui para cá tem 12,5, eu posso traçar uma reta daqui para cá direto. Tá certo? Já não é o caso aqui. Eu uso a função intersect, que se eu quiser chamar atenção para isso, justamente para eu poder fazer a interseção entre os buffers. É sempre clip, intersect, buffer, é sempre isso. Sempre isso. Aí eu uso a função intersect, que eu chamei a própria curva de nível. Ó, e aí sim, essa aqui, ele apresenta então a interseção. A interseção entre buffers de curva. Por aqui eu não posso passar a estrada. Tá certo? Aqui está mostrando. Não posso passar a estrada direto. Eu teria que garantir aquela distância mínima. Como eu faço isso? Não está desenhado aqui. Mas como eu faço isso? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, que isso é um macete importante. Eu já estou acabando, mas rapidinho que isso é um macete importante aqui. Ó. Deixa eu só botar aqui. Isso aí, vou botar para lá. Não sei nem se vai funcionar. Tomara que funcione. Como eu faço isso? Eu tenho uma estrada. Ah, não tá. Hein? Rapidinho mesmo, já tá acabando. Só esse último dica aí e vambora. Aqui. Aqui. Desgraçado. Aqui, ó. Eu tô com uma estrada, não é? Digamos que eu tô com uma estrada aqui. A estrada vem de algum lugar aqui, parou aqui. Tá certo? E aí eu não posso ir daqui para cá. Porque tem essa sobreposição entre os buffers de curva, certo? Então aqui vai ter menos do que aquela distância que eu não me lembro mais qual que é. Então agora eu vou pegar e fazer um buffer nesse ponto aqui, nesse cruzamento. Esse cruzamento da estrada com a curva de nível. Esse ponto aqui, eu vou fazer um buffer com o raio, que é aquela distância mínima. Com aquela distância mínima. Então eu sei que daqui, esse raio é aquela distância, eu sei que daqui eu posso puxar. Aí, desgraça. Eu posso puxar a estrada para cá, ou posso puxar a estrada para cá, para garantir a distância mínima entre essas curvas de nível, para garantir aquela declividade máxima. Ok? Ok. Pô, legal. Muito bom. Valeu, cara. Pô, obrigado pela coisa. Se ninguém questiona, eu fico inventando coisa para falar aqui para não ficar todo mundo um olhando para cada. Quando tem um questionamento desse, aí, pô, dá pra gente desenvolver mais. Mas veja, né, que eu fiz um monte de coisa, quer dizer, eu mostrei um monte de coisa. Isso tudo aqui é copia e cola aquelas imagens lá, não, era de um plano que eu fiz. Mas isso aqui, essa parte aqui de hidrografia e curva de nível, é tudo copia e cola daquele livro lá do Manual de Precisão. Cola dele. Né? Tá lá o roteiro passo a passo. Né? A única coisa que tem a dizer é que a versão a desvantagem de você fazer um manual super detalhado com passo a passo. Ele é muito bom para aquele momento, mas cada vez os softwares estão se evoluindo. Então, as versões vão modificando. No caso do ArcGIS, no caso, isso aqui ele usou o ArcGIS, né? Se você olhar a cara do ArcGIS, a cara do software, aqui, ó, essa cara não é mais assim. Essa cara não é mais assim. Ele está com uma cara bem diferente. Isso é de uma versão anterior, antes da versão 8. Agora, se você chamar a função buffer, por exemplo, aí a cara da função não mudou quase nada. Você vai reconhecer a função, mas você já sabe onde é que já sabe o que você tem que achar, né? Então você não vai ter dificuldade, não. Agora, de novo, eu vou recomendar que você olhe
ou ArcGIS, mas faça no Quantum GIS. O Quantum GIS é muito bom mesmo. Eu nem olharia mais para o ArcGIS se eu trabalhasse. Tá beleza? Então, se estamos conversados, se alguém não tiver nenhum comentário a fazer, eu vou só esperar o último sair para interromper a gravação e depois eu boto lá em cima para, se alguém comeu mosca em algum pedaço, poder olhar de novo, tá beleza? Às vezes a gente se distrai mesmo. Falou? Até logo para todo mundo. Beleza, professor. Obrigada. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Valeu. Professor, eu queria te perguntar um negócio. Opa. Quando você está olhando lá no sistema de monitoramento e exploração, nesse caso aí do deslocamento entre árvores, quando você está considerando lá a motosserra ou até um equipamento, isso entra para o valor real de agregação ou não? Não conta, né? Ah, entendi. Você está falando de agregação, não. É assim, da eficiência. Está falando do índice de eficiência, não é? Da eficiência. Você tem um tempo, tem vários tempos para cada operação, atividade. Você tocou num ponto bem sensível. A bibliografia, se você pegar os trabalhos publicados, todos eles, toda a bibliografia, leva em consideração o deslocamento da máquina como tempo de agregação de valor. É aquilo que eu falo lá no começo. Teoricamente está errado. Porque se o Ford fosse achar isso, ele ia dizer que também que o deslocamento do peão para pegar a ferramenta também estaria agregando valor e ele não teria revolucionado a indústria automobilística, quando ele botou em esteira. Como não dá para fazer esteira no mato ainda, toda a bibliografia ela considera esse tempo de deslocamento da máquina, até a viagem vazio, e o deslocamento para um outro eito de floresta, né, outro eito de mato, como tempo de agregação de valor, sim. Só a perda mesmo, a perda que eles não consideram em todos. Aí eu acho que está errado. E aí você tem que tomar essa decisão. Eu sempre pensei nisso em relação à máquina. Em relação à máquina, eu boto aquele tempo, viagem sem carga em vazio, viagem em vazio, sem ser agregação de valor, porque ela não é função dela andar vazia. Aí eu boto 100 e você vai decidir. Eu nunca tinha parado para pensar na questão do motosserrista. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O certo seria você até tirar também, se você quisesse. Mas o importante é que o que você tem que fazer, e o que eles fazem também, é você dizer. Você pode considerar ou pode não considerar. Por quê? Porque para que você usa a eficiência? Para comparar o mesmo método, o mesmo modal, a mesma máquina no tempo, ou para comparar uma máquina com outra, ou para comparar uma metodologia com outra. Então a eficiência, que é uma razão, ela é uma ferramenta, ela é uma ferramenta de comparação para tomada de decisão gerencial. Então, se você vai considerar ou não considerar, é menos importante do que você dizer claro o que você está considerando. Então, se você vai comparar duas coisas, numa você considerou, noutra você não considerou, numa foi numa forma, outra foi noutra, aí essa comparação vai ficar comprometida. Por isso que mais importante do que você estabelecer o que você vai considerar eficiência ou não, né, é você deixar claro a metodologia que você está utilizando. Tá, beleza. No caso, eu posso pensar assim também para uma máquina, por exemplo, quando a gente olha essas máquinas que tem cabeçote, que elas pegam a tora, né? E o momento que ela está... Harvester, por exemplo. No momento que ela está deslocando ali, sem pegar a tora, sem fazer nada, eu posso pensar também dessa forma? Sim, quando o raciocínio é o seguinte, quando que ela está agregando valor? É quando ela está fazendo alguma coisa. Né, quando ela está fazendo aquilo que ela tem que fazer. Né? Então aí ela está agregando valor. Fora isso, ela não está agregando valor. Se ela não estiver agregando valor, é um tempo de fora. Mas você tocou uma parte bem sensível. Pô, mas espera aí. Porque se você assim, ó. Veja bem, ela está parada. Ela estacionou.
Aí ela pegou uma tora. Aí ela trabalha. É um harvester. Eu tenho um cabeçote que tira casca, traça, mede, faz tudo. Tá. Aí ela vai se deslocar para o outro. Aí não, mas ela está trabalhando. Aí a máquina está parada. Ela tá. Esse tempo de deslocamento do cabeçote de uma tora para outra. Você poderia, ou alguém na bibliografia poderia, ou pode, dizer que aquele tempo é agregação de valor, porque alguém vai ter que chegar lá naquela tora. É o argumento que eles usam para viagem sem carga também contar. É só o que é perda mesmo, perda de tempo mesmo, que arrebentou, pneu, sei lá. É só perda mesmo. Isso aí eles consideram tudo como tempo eficiente. Mas não é. Não deveria ser. Quando ela está processando a árvore, ela está agregando valor. Quando ela está, mesmo que ela esteja parada ali, não está se deslocando para o outro, não. Mesmo que ela esteja parada ali, que ela está indo de um cabeçote de uma árvore para outra, ela não está agregando valor. Ela está só locomovendo o cabeçote. E aí, eu tiraria do tempo eficiente. Por quê? Porque aí eu tenho que me preocupar em fazer de uma forma. Vamos lá que você faça uma fórmula usando laser, tecnologia laser super. Você só aperta o botão, ela vai rapidinho, sabe, com mais engrenagem, com mais braço hidráulico, botando mais hidráulico para funcionar. Rapidinho ela vai para outra tora, usando laser, fotômetro, usando tudo, né? Tudo para fazer o movimento mais rápido, para não perder esse tempo. E se você considera ele como tempo de valor agregado, aí você não estaria com essa preocupação. A outra questão é que não importa a metodologia que você usa. Por quê? Porque você usa a eficiência para comparar a mesma máquina com relação ao tempo, de repente para ver a acuidade do operador, para comparar uma máquina com outra. Caiu.